né, que a alfabetização, em várias escolas, rede pública, rede privada, tem vários modelos, modelo construtivista, modelo montessoriano, modelo X, milhões. E a gente sabe que várias escolas vão ter condições financeiras, estruturais, vão ter condições diferentes para oferecer esse ensino. E a ideia aqui, né, tanto aqui, né, da lei do impacto, né, nacional pela alfabetização, quanto a BNCC, que eu vou discutir também com vocês, o objetivo é que isso se torne uma coisa mais harmônica, né, que pessoas como meus conterrâneos lá do Piauí, estudantes, né, alunos, crianças lá do Piauí, assim como crianças de Curitiba, eles recebam um formato de apresentação ou uma sequência de apresentação desse ensino de uma forma que ambos, em algum momento, estejam no mesmo patamar, né? Então, também é uma forma da gente poder oferecer um sistema de ensino mais igualitário. Então, ele vai colocar aqui que a alfabetização ela tem início, né, no primeiro ano do ensino fundamental, e tem um prazo limite, ou seja, né, todas aquelas habilidades que são respectivas à leitura e escrita, né, e os fundamentos iniciais de matemática, eles devem acontecer até o terceiro ano do ensino fundamental, que corresponde a uma faixa etária de 6 a 8 anos. É claro que eu conheço crianças de 6 anos que já leem, escrevem, que já fazem pequenas contas, claro, mas sempre lembrar, né, que é isso. Eu vou fazer um sistema do qual a gente está dando equidade, né, que todas as crianças de todas as faixas etárias e condições socioeconômicas diferentes, elas recebam essa estimulação de forma justa. O que a literatura, na análise do comportamento, vai discutir sobre essa faixa etária? Né? Então, quando que a gente começa? Então, todo mundo aqui que trabalha com educação inclusiva, que trabalha em consultório, né, a gente sabe que esperar até os 6 anos para que a gente comece a alfabetizar, isso é uma cilada. Até porque aqui está descrito que a alfabetização ela vai entrar nessa faixa etária de 6 a 8 anos, mas ele não está considerando todos aqueles pré-requisitos, todos aqueles trabalhos que acontecem no ensino infantil, que são precursores e são pré-requisitos para a alfabetização, né? Quando eu olho para uma pessoa com atrasos no desenvolvimento, pegando recortes, né? A gente sabe que o espectro ele é gigantesco, né? Tem crianças no espectro autista que vão adquirir leitura bem mais rápido do que os coleguinhas da sua faixa etária. Mas eu vou trazer um recorte para os que não adquirem, né? Então, vamos pegar assim, um aprendiz que está iniciando o ensino infantil e que ainda não fala, ainda não responde aos comandos, não se atenta aos estímulos do ambiente, tem algumas dificuldades de permanecer sentado, tem algumas dificuldades de se engajar, não gosta dos brinquedos ou os recursos que os demais colegas gostam. Então, esse processo como um todo, ele precisa acontecer de forma antecipada. Então, o que quer dizer? Não é que eu vou apresentar leitura de palavras, fazer todos esses, o que a gente está chamando de leitura especificamente, para uma criança de 4 anos. Mas que eu vou, né, rastrear, eu vou me preocupar em rastrear esses pré-requisitos, essas habilidades, eu vou me preocupar muito seriamente o tempo inteiro. Então, com 4 anos de idade, se os pré-requisitos, se as habilidades, né, que são importantes para a aquisição de leitura não estão aparecendo, a intervenção para essas habilidades precisa começar a acontecer, sim. Agora, trazendo a BNCC, que eu acho fantástico, né, ela é extremamente importante, e sempre que um professor me diz assim, Kelvis, como que eu avalio, o que eu identifico como pré-requisito para a alfabetização? Gente, isso aqui está dado, está descrito. Então, toda essa descrição aqui do campo da experiência, que é uma definição dentro da BNCC para o que vai acontecer no ensino infantil,
né, na aprendizagem infantil, ela está aqui descrevendo para mim habilidades que são extremamente importantes para a alfabetização. Então, vamos elencar aqui. Quando eu falo sobre eu, o outro e nós, eu tenho que o sujeito, ele precisa ter uma boa integração com o grupo. Ah, mas por quê? Gente, quantos aluninhos seus passam a ler palavras novas porque leem para os outros colegas? Ou porque a aprovação social é importante, né? Então, esse engajamento, essa participação no coletivo, né, ela é importante porque a leitura e a escrita, elas são habilidades de linguagem, e as habilidades de linguagem estão no campo das habilidades sociais, né? Então, eu me comporto quando eu nomeio um copo, quando eu nomeio uma faca, quando eu estou nomeando estímulos, essa nomeação, ela tende a acontecer porque tem um outro lá ouvindo, aprovando e elogiando. Então, a participação, né, a motivação social, que ela é descrita, né, aqui nessa interação social, ela é importante, né? Então, uma criança que é reclusa, uma criança que não tem, o reforço social não funciona para ela, muito que provavelmente vai haver dificuldades em aquisição de habilidades acadêmicas e também no desenvolvimento da leitura, né? Para mais além, quando eu leio uma frase, quando eu leio uma sentença, isso jamais posteriormente, essas frases, essas sentenças, elas estão falando sobre o mundo, né? Então, se eu não faço uma boa leitura social, se um coleguinha cai e se machuca e eu não consigo entender que ele está triste, como que eu vou fazer uma interpretação no texto para entender que a Chapeuzinho Vermelho ficou assustada quando descobriu que a vovozinha era o lobo, né? Então, essa leitura social, essa interpretação, ela vai precisar estar enriquecida, vai precisar estar instalada em vários momentos aí da alfabetização. Com relação ao corpo, né, os gestos e os movimentos, né, aqui, claramente, tudo que a gente precisa para que o sujeito escreva, né, ou componha essas palavras, elas precisam estar ali. E muitas vezes a gente está falando do movimento amplo, aqui, né, pode ser, mas eu também preciso que isso seja específico, trazendo para as habilidades, né, motoras finas da mão, mas eu também posso falar disso nas habilidades orofaciais. Então, eu ter uma boa melodia, uma boa prosódia, quando eu estou pronunciando uma palavra, né? Isso me ajuda a fazer uma compreensão dessa palavra quando eu preciso escrevê-la, né? Então, se a criança tem uma apraxia, uma hipotonia facial, né, que isso prejudique a articulação, a nomeação, a produção sonora das palavras emitidas por ela, a gente provavelmente vai ter ali dificuldades relacionadas à alfabetização. Então, esse movimento, esse contato com o corpo, com o movimento, ele está atrelado aqui, e no item 3, a uma coisa que eu acho extremamente importante e muitas vezes eu vejo como uma dificuldade de ensinar, que é a parte da musicalização, né? Então, quando a criança adquire ritmo, quando ela produz esse ritmo com o corpo dela, e também produz quando ela vocaliza, gente, para que coisa mais importante, quem estuda consciência fonológica vai identificar isso rapidamente. Como que eu ensino rima se o sujeito não compreende o som, ele não sabe produzir esses sons, não sabe repetir esses sons, não consegue articular esses sons, né? E a gente sabe que a rima, ela é um preditor para a alfabetização, pensando na rota fonológica, né? Então, a música, a arte, ela está ali, não é à toa, né? Então, dentro do ensino infantil, como a gente diz, ele vai para a escola só para brincar. Não, ele está construindo habilidades, está se desenvolvimento, ou está se desenvolvendo para ser alfabetizado.
né? Quando a gente fala aqui traços, sons, cores, formas, né? Então a criança, ela fazer correspondências com formas, ela perceber o que combina com o que, ela comparar os estímulos, olhar pela forma, pela textura, ela olhar pela aquelas atividades de sombra, o que cabe, o que não cabe, né? Esse tipo de resolução que a criança adquire, ela repercute nas habilidades da matemática, ela repercute porque ele vai precisar comparar uma palavra com a outra, né? Ele vai precisar comparar visualmente, vai precisar comparar esse som quando ele escuta. A escuta, a fala, o pensamento imaginativo, aqui já está quase declarando que é a habilidade pré-requisita mesmo, né? Então, o quanto que essa criança pequena, ela está imersa no nosso idioma, né? Então, imagina vocês, do nada vocês vamos supor que a gente tem aqui um pozinho de pirim-pim-pim da Emília, e a gente joga aqui e vocês vão parar lá na China, do nada. Vamos supor que ninguém aqui tem um mínimo de compreensão de mandarim, de qualquer idioma que possa se comunicar. E aí alguém lá na China vai sentar e obrigar você a copiar os ideogramas, vai te obrigar a ler aqueles ideogramas que estão apresentados ali. Então, se eu não estou imerso naquele idioma, eu não consigo, eu não me relaciono com esse idioma quando eu escuto, quando alguém diz o meu nome, eu olho, né? Quando alguém me pede um item, me dá aqui esse copo, me dá aqui esse lápis, e responde. Então, se essa habilidade não está aparecendo, como que eu vou relacionar a palavra copo, que está escrita com o som copo, né? Então, a imersão no idioma, ela é extremamente importante. E aqui entra a parte delicada. Eu vejo muitos professores de AE cometendo o erro de querer sentar a criança numa cadeira para cobrir a letra A, sendo que a criança mal manda beijo se você pede, mal indica ou pega um item, tipo, cadê seu chinelo? Ele vai lá e pega. A gente vai passear, vamos passear, pegue suas coisas para a gente passear, e ele vai lá e pega o que precisa para passear. Então, se ele não tem essa compreensão, né, da língua, não tem essa imersão no idioma, então não vai fazer sentido ele ficar cobrindo a letra A, não vai fazer sentido ele fazer uma atividade que vai ligar a borboleta com a palavra impressa borboleta. Começa com a letra B, borboleta. Ele não está nem entendendo o que você está falando, faz sentido aqueles sons que você está produzindo, né? Então, essa imersão, né, do idioma, ela é extremamente importante. Se você, levando em consideração vocês lá na China, se vocês não fazem a menor ideia, né, aquelas palavras, aqueles sons, nada daquilo faz o menor sentido, a chance de vocês escreverem ou lerem aqueles ideogramas vai ser muito mínima, quase zero. A percepção de espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, né? Então, o quanto que eu estou lidando com a mudança nos estímulos? Como que eu vou fazer uma comparação entre estímulos? Como que eu vou identificar que eu estou lendo acontece no tempo presente, ou se o que eu li aconteceu no passado? Então, ou quando eu estou escrevendo, né, eu olhar para aquele caderno, aquelas linhas, e eu compreender que eu tenho que escrever naquele limite, né, que vai também estar relacionado aí com o corpo. Então, essas 5, né, experiências, elas são, tá aqui descrito para a gente, né, o sujeito, ele precisa disso para que ele entre no processo de alfabetização, então não tem mistério, né, não tem mistério, e são habilidades que toda vez que a gente vai trabalhar estimulação precoce, são habilidades que entram nos nossos currículos, né? Então, se a gente pegar aqui tranquilamente protocolos, esses que são muito citados em aba, eles vão, em especial, se dedicar a tudo isso daqui. Então,
o VideMap, o Portage, né, a Ables, o PIC, né, então são todos, eles vão discutir exatamente isso aqui. E está dado e está escrito aí para os professores. Né, mas eu gosto sempre de citar e usar a BNCC porque é uma forma de divulgar um material que está aí e que a gente pode olhar para ele e se inspirar para produzir materiais. Eu já vi muitos professores pesquisadores produzindo protocolos já, né, baseados na BNCC, né, tanto protocolos checklists, né, para requisitos de alfabetização, como protocolos de habilidades sociais, né, enfim, olhando já pela BNCC. Então, é um documento que vale muito a pena todo mundo se apropriar, é claro, e buscar mais elementos, mas isso ajuda muito. Né? Então, o que fazer? Então, quando a gente olha para essas habilidades, quando a gente olha para essas experiências, e o aluno não adquiriu. Então, estamos agora com 4 anos de idade, voltando ali no que a gente acabou de discutir, a criança está com 4 anos de idade e aqui é 0. Né, ainda precisa aprender uma porção dessas habilidades. Mal senta na cadeirinha junto com os amiguinhos, ou mal interage na hora da musiquinha, ou quando a gente coloca lá alguns estímulos sensoriais no coletivo, ele se distancia, se afasta. Então, precisamos começar por elas, precisamos ensiná-las. Então, a gente vai partir de um roteiro que ele vai implicar no ensino, se tiver mensagem, se alguém puder ler para mim, eu não vou conseguir ler mensagem de texto. E eu mesmo que estava escrevendo, Kelvis, pessoal. Maravilha, maravilha. Se for dúvida, tu lê para mim. Então, eu vou ter que partir para o ensino direto de habilidades. Né? Eu não vou conseguir, não daria tempo de a gente falar do ensino de todas essas habilidades, né? Então, eu vou fazer um recorte, pensando aqui no que a gente tem produzido, né, cientificamente, que vai ser útil para vocês em sala de aula, no sentido de leitura, mas voltando, se a criança não adquiriu as habilidades, ela não demonstra nessas habilidades, que aí é um outro porém, uma coisa a criança saber fazer, outra coisa ela demonstrar, né? E aí a gente vai ter que discutir barreiras de aprendizagem. Então, habilidades sensoriais e motoras, né? Então, tem que ter currículo de habilidades sensoriais e motoras, tem que ter currículo de linguagem receptiva, tem que ter currículo de habilidades expressivas. Então, se a gente pega um PEI de uma criança de 4 anos que não apresenta, o PEI tem que contemplar aqui, ó. Então, tem as experiências, as áreas que o planejamento do professor, da professora, precisa ser norteado, né? Então, aqui tem uma descrição, reconhecer alguns verbos, a gente vai precisar se preocupar, porque alguns verbos aqui, eles não estão, eles são subjetivos, né, são abstratos, né? Por exemplo, ampliar a coordenação motora, né? Ampliar, o que significa ampliar? Então, o sujeito ele precisa executar movimentos motores amplos, então eu tenho que usar executar, eu tenho que usar realizar ações, eu tenho que usar verbos que eles descrevem eventos que são passíveis do professor observar, do professor registrar, do professor... porque, como que eu sei que uma criança está aprendendo? Eu observo ela fazer aquilo. Então, o verbo, ele está relacionado com aquele fazer. Então, essas habilidades precisam ser ensinadas, e aí já trazendo para o campo aqui, né, das habilidades que são relacionadas à leitura, né, e aí trazendo mais uma vez a BNCC no ensino infantil, então eu tenho aqui que uma criança bem pequena, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, por exemplo,
Nessa habilidade, ela precisa usar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Eu trouxe esse recorte, né, somando lá com o que eu já tinha falado sobre rima, né? Então, quando a gente pega a maior parte dos métodos de alfabetização, a maior parte deles, eles vão trabalhar uma rota que é auditiva visual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sujeito ele vai precisar fazer muitas correspondências entre sons e objetos ou fenômenos do mundo, né? Seja quando eu digo bola, eu estou emitindo som, e a criança olha e rastreia e aponta ou pega a bola, né, o brinquedo. Seja quando eu estou cantando, tirei o pau no gato, e a criança faz, né? Então, o uso, né, dos sons, ou essa relação com as fontes sonoras, seja ele escutando, seja ele produzindo, estão lá descritas como sendo pré-requisitos nas rotas de ensino, por exemplo, do método fônico, né, que é um método que a gente acaba usando muito, conhecendo muito, e muitas das rotas clássicas de alfabetização, né, então, ou seja, eu mostrar a palavra e repetir para a criança a palavra, ou seja, eu estou usando uma relação entre som e imagem. E o nosso mundo, a nossa construção social, ela é muito disso, né? E é uma reclamação que outros alunos, que não necessariamente autistas, mas alunos com deficiência visual vão se queixar, porque para eles a rota precisa ser tátil, né? Precisa ter elementos táteis. Alunos que são surdos, né? Então, que a rota sonora, auditiva, né, não vai beneficiar eles. Então, a gente vai ter uma porção de alunos que, se eu utilizar somente uma rota auditiva visual, ela não vai ajudar, o sujeito não vai ser alfabetizado. E, obviamente, a gente vai ter que fazer de outras formas, né? Então, outras formas são possíveis também para o ensino dos nossos alunos autistas, aqueles que, né, ao longo do processo, têm demonstrado que falham em relações, né, em aprender relações entre estímulos de conjuntos auditivos visuais. Então, se eu estou seguindo esse caminho, ou já percebo que o aluno por exemplo, acontece muito os professores dizerem, eu uso muitas pistas visuais e para ele parece mais fácil, né? Então já começamos a entender. Então, quando você dá o comando, dá a instrução, a criança ou se desregula, ou não te segue, ou você precisa pegar na mão para que ela faça uma transição de um lugar para o outro, né? Nesses exemplos, né? E quando você usa a pista visual, papum, mostrei, ele vai comigo e está ótimo, está tranquilo. Então, é um perfil de aprendiz que está me dizendo que as rotas de aprendizagem que usam instruções verbais, auditivas, ou que preconizam os sons, para ele não está dando certo, né? Então, é uma questão que eu acho extremamente importante, que às vezes a gente fica engessado naquela forma de alfabetizar e não testa de outras formas, né? Aí aqui eu trago um diagrama, né, que a gente, não coloquei referências, porque eu acho que a gente vai acabar discutindo mais essa parte prática. Mas qualquer coisa, depois eu encaminho para vocês as referências de textos que eu tirei essas coisas que estão saindo da minha boca. Então, quando, né, eu estou aqui utilizando esse modelo, que é o modelo no geral que as pessoas usam, né, de ensinar primeiro a criança a responder a comandos verbais. Eu digo, cadê o galo? Me dá o galo, a criança entrega. Cadê a boneca? E a criança entrega. Né? E depois eu vou lá e digo a palavra para a criança. Olha, essa aqui é a palavra galo, fala para mim. E essa aqui,
Boneca, muito bem. E essa aqui, ou seja, né, no geral, a gente vai trabalhar essa rota porque, basicamente, vamos botar aqui numa sala de aula, pelo menos 60 a 70% dos alunos vão, ó, adquirir aí a leitura dessa forma, né, por essa relação. No entanto, o que, que vai acontecer quando essas rotas não funcionam, né? Então, nós temos modelos de ensino, e isso não é só para o autismo. Eu trouxe aqui o exemplo das pessoas deficientes visuais que vão utilizar o Braille, as pessoas que são surdas vão utilizar Libras. Então, assim, existem propostas que já sinalizam para a gente que é possível alfabetizar uma pessoa trabalhando outras relações entre estímulos. Então, isso para a gente não é dúvida, do tipo, mas é porque não, dessa forma ele não está aprendendo. Mas eu estou trazendo o conceito de aprender a ler na minha a forma como eu fui ensinado a ler, né, que foi através da rota auditiva. O modelo TEACH, né, eu recomendo demais. Eu acho que todo mundo que tem aqui alunos que não são verbais, vamos usar esse termo, né, que utilizem, né, porque é um modelo educacional que ele vai partir da prerrogativa de que instruções verbais não ajudam. Pensando no público específico, tá? Não estou falando que é para todo mundo. As instruções verbais não ajudam para esse perfil de aluno, então eu vou trabalhar de outra forma. E aí eles constroem, desde a arquitetura da sala de aula, desde da disposição dos móveis, dos brinquedos, dos recursos. Acho que quem já foi também numa sala montessoriana sabe, é um perfil muito semelhante, que cada tipo de atividade ela é disposta num canto específico da sala, em um tipo de estante, um tipo de nicho, né? Ou uma estação de trabalho. Então, só que aqui no TEACH, eles fazem de tal forma que as estações de trabalho, elas vão funcionar tipo um reloginho. Então, eu sempre vou começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu dividir a sala em estações de trabalho, eu vou começar da esquerda, da ponta da esquerda, sei lá, a porta começou ali, da ponta da esquerda. A primeira atividade, o primeiro grupo de atividades de trabalho vão estar disponíveis ali, e a criança vai para o próximo até chegar, né, até finalizar todas as atividades. Então, eu vou seguir uma rotina física que ela vai propiciar autonomia. Então, a criança começa com um tipo de atividade, ela pega sempre o material inicialmente da esquerda, bota aqui no centro, realiza, termina começo, meio e fim, coloca na direita, acabou, ou pega esse material e coloca num estante que está ali disponível na direita, porque é onde as coisas acabam. Então, eu tenho sempre na esquerda, aonde eu preciso pegar o material para iniciar, e eu sempre tenho na direita, aonde eu vou guardar o material que acabou. Se não tem mais tarefinhas ou materiais na estante da esquerda, acabou aquela atividade, eu vou me levantar e vou para a próxima atividade que fica na próxima estação de trabalho. Então, essa lógica, ela também vai acontecer na sala, e ela vai acontecer na atividade em si. Então, eu trago aqui alguns exemplos que eu faço na clínica. Por exemplo, nesse da árvore eu tenho os números, não tá no formato padrão, né? Eles têm um padrão mais rigoroso, tá aqui uma adaptação, né? Mas eu sempre vou ter uma estrutura, uma prancha ou uma placa em que é o material de trabalho, né, tipo essa superfície, o trabalho sempre vai estar aí, disponível nessa forma, né, como se fosse uma bandeja. Esse trabalhinho, ele vai estar, eu vou ter sempre elementos que vão estar na esquerda, aqui nesse exemplo. Vou botar aqui a setinha. Aqui nesse exemplo são números que estão em maçãs, e ele vai fazer a transposição para a direita. Então, quando não restarem mais nenhuma maçãzinha aqui desse lado, tiverem todas aqui,
eu não preciso dizer que a atividade acabou, né? Então, acabou. Então, ele acabou, ele vai guardar esse material agora na estante da direita. E aí eles vão seguindo, tem atividades muito semelhantes que vão acontecendo de forma repetida. Então, aqui, nessa prancha aqui, a habilidade, ela corresponde a uma transposição. Primeiro, eu preciso que a criança compreenda o esquema da atividade, né? Então, eu sempre vou trabalhar da esquerda para a direita, eu sempre vou pegar um item da esquerda e levar para o lugar da direita. Mais tarde é que isso vai começar a acontecer de uma forma em que vai haver o que a gente chama de discriminação. Então, aqui nesse segundo exemplo, eu já estou exigindo uma discriminação, porque tem um pareamento, né? Então, se ele pega a bolinha preta, ele vai parear com o peixinho preto. Se ele pega a bolinha branca, ele vai parear com o peixinho branco. Se ele pega a bolinha amarela, ele vai parear com o peixinho amarelo, e assim até o fim, né? Nesses exemplos aqui, são exemplos de transposição já usando figuras, mas eles iniciam com transposições com objetos concretos, né? Então, são passos anteriores importantes. Então, o que vai acontecer? Essa habilidade aqui, né, inicialmente, eu estou falando de um comportamento, do engajamento dele na atividade. Quantas vezes, gente, a gente está aqui na sala de aula e o professor dá um comando que às vezes nem os outros coleguinhas estão entendendo o que é para fazer, né? Acontece às vezes daquelas coisas inesperadas na escola. Era para ter atividade agora do futebol, sei lá, do educação física, X, tá chovendo, então não vai fazer, vai ficar aqui na salinha mesmo. E aí eu improviso, então vamos aqui pintar, vou trazer aqui umas coisas para vocês pintar. Então, nessa dinâmica que a criança fica sob o controle da instrução do professor, somente sobre a instrução do professor, acontece de um aluno que está distraído não entender, dele ter que, o professor ter que ir lá sentar junto e iniciar, para ver se a criança se engaja, né? Então, esse formato, eu estabeleço um engajamento da criança na tarefa, porque a tarefa eu não preciso dizer nada. Eu coloco lá, e a criança já aprendeu que sempre que tiver aquela tarefa nesse formato, ele já sabe como executar. Então, o primeiro passo, desculpa. Então, os primeiros passos, eles vão trabalhar o engajamento na tarefa. Aí, de novo, muitas vezes eu recebo professores, né, que vão dizer assim, eu não consigo fazer ele aprender os números, não consigo fazer ele aprender as letras. E aí eu pergunto, mas ele senta, ele presta atenção em alguma coisa que você faz? Aí, não, ele fica de um lado para o outro da sala. Então, gente, não tem como, eu preciso começar por ali, preciso começar que o tempo dele de espera aumente, preciso engajar ele em alguma ação simples que está relacionada com alguma atividade que eu costumo fazer, né? Então, ele fica 2 segundos sentado, então, esses 2 segundos, se ele senta, pega no lápis e risca o papel, ok, levantou, tá ótimo, meu amor, vai brincar um pouquinho. Aí vou lá de novo, vamos fazer atividade, aí ele vem, se não vier e tiver algum comportamento, problema, né, aí a gente vai pensar em outras soluções, é claro. Mas vamos supor que venha, aí daqui a pouco ele fica mais algum tempo, eu faço mais 2 risquinhos, então eu preciso primeiro engajar ele em saber que ele vai ter momentos em que ele vai ter brincadeira, vai ter acesso aos reforçadores, vai ter diversão, e vai ter no outro momento que ele vai ter diversão também, mas vai sentar comigo pertinho ali, vai ficar uns minutinhos sentado. Então, chegou até aqui nesse passo, né, então eu tenho uma organização visual que ela vai facilitar, ela vai propiciar que o aluno estabeleça relações entre estímulos. E aqui daqui para frente vai ser muito importante que a gente entenda que ser alfabetizado ou usar a linguagem, né, com sofisticação, quer dizer que eu tenho um emaranhado, né,
sei lá, uma teia gigantesca de relações entre estímulos, né? Quando a gente pega um poema, eu sempre gosto de falar desse poema. Eu lembro quando eu era criança, né, que quando eu comecei a ter contato com a poesia, eu lembro que era muito importante que eu tivesse contato com coisas concretas, né? Então, vamos pensar Soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Gente, aqui já matou metade da população do mundo. Se a pessoa não conseguir fazer essa transposição do concreto para o abstrato, não entendeu nada do que Camões quis dizer ali, né? Então, se eu digo amor é fogo, eu estou relacionando que eu já tive uma experiência de tocar numa chama, ou tocar em algo, né, que tenha sido exposto a uma chama, tocar, e eu sinto que queima, me dá uma dor, me dá um incômodo. Aí aqui já é relação entre estímulo. Amor é fogo que dói e não se sente. Então, quando eu toco na chama, eu sinto a dor no meu dedo. Quando eu sinto a chama do amor, eu não tenho um lugar no meu corpo que eu vou dizer que é ali que está doendo, né? Então veja que são relações entre estímulos. Eu começo com relações que são mais concretas, né? São físicas, dependem de uma linguagem mais direta, e eu vou adquirindo, vou expandindo essas relações entre estímulos e vou começar a relacionar eles de uma forma gigantesca, né? Infinita, né? Tão infinita que Camões escreveu esse soneto, né? E está eternizado aí, né? Então, essas habilidades de relacionar estímulos é o nosso foco no processo de alfabetização. E eu vou ter que rastrear, eu vou ter que compreender, eu, professor, né? Eu vou ter que identificar que tipos de dificuldades o meu aluno está tendo nessas relações entre estímulos. Então, volta. Se eu tenho utilizado uma rota com estímulos sonoros, e eu já percebi que até para o segmento de instrução verbal é difícil para o meu aluno se engajar, então eu sei que relações que elas dependem de uma relação entre estímulo sonoro, estímulo auditivo e objetos e fenômenos do mundo vai ser difícil. Então, eu sei que ali há uma dificuldade no relacionamento, em ele relacionar, ele se comportar diante daqueles estímulos. Então, tem uma dificuldade aí. Mas podem ser dificuldades que estão relacionadas à organização da tarefa. Então, trago aqui o exemplo. Essa atividade aqui, por exemplo, os peixinhos, eles estão sempre na mesma posição. Então, o aluno pode aprender a fazer a transposição não porque ele está relacionando a cor com a cor, mas ele pode passar a relacionar pela posição em que o estímulo está. Então, quando eu olho para as dificuldades do aluno de relacionar estímulos, eu também preciso entender como que ele está respondendo a esses estímulos. Eu preciso observar ele responder esses estímulos. É muito, 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 muito frequente que a gente faça uma observação de uma criança aprendendo, e às vezes a gente diz, ó, ele sabe fazer, né? Por exemplo, ele tá lendo as palavrinhas, né? Ou tá identificando as palavrinhas. Aí eu pergunto, como? Filma para mim, me mostra. E aí tá lá, a mãe usa um livro de história, tem uma sequência de palavras, ela sempre lê na mesma sequência, sempre mostra as figuras que vão aparecendo na mesma sequência. Então, ela está lendo rosa e a criança vai lá, aponta na hora que ela diz. Aí vira a página, tá lá, balão, aí a criança aponta. Ou seja, ele não está respondendo por conta do estímulo sonoro, ele está respondendo porque sempre que ela vira a página, ele tem que apontar para o que está aparecendo na página, né?
Então, essas artimanhas, né, essas peculiaridades que estão relacionadas à tarefa, elas precisam ser uma preocupação nossa. Então, é por isso que, por mais que vocês comprem uma atividade cara de alguém que produz material, por mais que vocês comprem lá um brinquedo que é muito bonito, né, bem elegante, a apresentação, o layout dele, pode ser furada. Pode ser furada porque ele faz uma apresentação na qual a criança fica dependente daquela apresentação. Eu já vi muitos aplicativos que ensinam alfabetização, ensinam leitura de palavras, que também tem esse problema, né? Porque a apresentação segue sempre a mesma ordem, né? Sempre os estímulos estão no mesmo lugar. Então, tem chance da criança não estar se engajando porque aprendeu, mas ele pode estar só se movimentando porque o contexto é esse. Então, são preocupações que a gente precisa ter. Trazendo especificamente aqui para as habilidades, né, de leitura, eu trago esse estudo, eu sempre gosto de apresentar, né, ele foi um estudo, né, que trouxe uma proposta experimental de algo que também não era desconhecido, não, né, mas a gente precisa provar experimentalmente que algo funciona, e a Camila Gomes, ela fez isso belíssimamente nesse estudo, na dissertação dela, tanto na tese de mestrado quanto na dissertação, e ela está alinhada aí, né, com a literatura que vai indicar que trabalhar rotas auditivas visuais, né, preconizar rotas, nem trabalhar, porque a gente vai precisar fazer o treino sim, mas preconizar para alfabetização rotas auditivas visuais, pode ser que eu vou estar frustrando e construindo aí, né, uma pedagogia aversiva, né, a criança vai ficar resistente àquele material, vai começar a rejeitar aquele material. Então, o que ela faz? O que ela faz? Ela tem um grupo lá de alunos que não estão aprendendo a ler as palavrinhas, que já vem de um processo de ensino, e ela começa a fazer dessa forma. Aqui do lado vão ter as figuras, mas eu fiz um slide mais didático aqui, né? Porque aqui é a figura que está na dissertação dela. Recomendo que vocês leiam o livro dela também, que a apresentação está mais bonitinha também. Mas para pesquisa, você sabe que a galera é caro fazer um material que seja colorido e tudo, né? Para publicação, né? Não, então, aqui, o que ela fez? Ela fez um material em que havia um estímulo composto da figura com a palavra impressa, e ela treinou que a criança, diante desse estímulo composto de figura com palavra impressa, a criança fazia o pareamento da palavra com esse estímulo composto. Isso foi um treino direto que ela fez. Por que eu estou falando treino direto? Porque nesses procedimentos experimentais, qual é a ambição do cientista? Quando eu ensino relações diretas, como são essas setinhas aqui preenchidas, que é ABC, C ou A, B, D, então quando eu ensino essas relações diretas, eu devo testar se essas outras relações acontecem. E aí é que é o grande virada de chave, né? Então, se eu ensinei diretamente essas duas relações, e eu testo essas uma, duas, três, quatro, cinco outras relações, e elas aparecem, isso quer dizer que o procedimento deu certo. Se eu ensinei essas duas relações, e essas outras relações não aparecem, isso quer dizer que não funcionou, não está dando certo. Isso já vem de muitos estudos experimentais, que mostram que eu não preciso treinar todas as habilidades diretamente. Eu posso treinar e testar outras, e a forma como eu treinei essas relações diretas, elas vão repercutir nessas que eu estou testando, tá bom? E aí eu não vou conseguir especificar, porque tem um monte de estratégias
que aí eu recomendo realmente que vocês se debrucem sobre essa literatura, que tem um mundo gigantesco aí de possibilidades de treino, forma de fazer esses treinos, para que as relações emergentes, né, que é o termo que a gente usa, elas aconteçam. E outro fator importante aqui é que gera uma economia. Então, se eu sei quais eu estou treinando e eu sei quais eu vou testar, como não acontece no ensino infantil, na alfabetização em si, que às vezes o professor vai expondo a criança as relações, vai treinando aquelas relações, daqui a pouco ele não sabe o que testa. Tá, então no trabalho aqui da Gomes, ela faz esse treino, como eu falei, ela treina que a criança faça o pareamento desse estímulo composto de figura palavra, e a criança pareia a palavra, e ela também treina a criança a responder como ouvinte, né? Então, ou seja, eu preciso que ele tenha alguma resposta de nomeação, que eu peço, cadê a vaca? E a criança pegar a fotografia da vaca. Cadê o bolo? E a criança pegar a fotografia do bolo, né? E aí, o que ela ganhou foi essas outras, né, relações. Aqui do ladinho, ela também fez esse treino da criança fazer a resposta compondo a palavra. E nesse ponto eu acho importante, porque eu vejo que muitos professores ficam presos à escrita cursiva, a escrita que eu digo, não é no meu estilo, mas manuscrita, perdão, a escrita manuscrita. E, gente, se eu tenho um aprendiz que ele vai ter, por vários fatores, dificuldades motoras finas, eu não vou torturar essa criança a fazer cópia, a cobrir, não sei o quê, juntamente com uma outra habilidade nova que ela precisa aprender, né? Então, eu vou ter realmente os treinos que vão trabalhar a coordenação motora fina, que precisam acontecer separados, e se eu estou trabalhando alfabetização, eu posso fazer a criança escrever, entre aspas, de outra forma. Então, seja ele compor com o alfabeto móvel, seja ele digitar num teclado, então eu vou usar outros recursos assistivos que facilitem, né, o processo, porque eu estou querendo fazer duas coisas sofisticadas e que tem custo de resposta simultaneamente, é cilada, não faça isso. Tente separar essas habilidades e tente fazer isso de forma que seja prazeroso. Então, aqui, mais ou menos como ela faz, né? Então, tem as palavras que são ditas, conjunto, né? E tem aqui o estímulo que é composto, né? Então, é como se fosse um cartãozinho semelhante a esse, em que eu tenho o galo e o galozinho embaixo, bola, tem um bola aqui embaixo, e tem o conjunto das palavras impressas. E aí ela fazia a atividade em um fichário, em que na página do fichário da esquerda eu tinha os estímulos que iriam ser transpostos para a página da direita. Então, quando a criança terminava de fazer esse pareamento, virava a página e tinha mais atividades, né, relacionadas a isso. Então, ela também aproveitou essa organização visual que já é descrita, né, na literatura, através da experiência do Tite, como um recurso que beneficia na aprendizagem de pessoas autistas, né, especificamente esse grupo cuja rota sonora não favorece, né. Então, todas essas atividades, gente, que eu citei nessa rota, são tarefas de ensino, né? Então, aqui eu vou fazer, vai fazer muitas vezes, e vai expor muitas vezes. Então, esse planejamento, ele não vai começar pela atividade, então, pelas lições. Que aí eu vejo muitas vezes a pessoa, tem gente que me pede, é material para alfabetizar criança autista. Gente, se você começar só pela tarefa, imprimir isso aqui e botar a criança para fazer, você está errando, porque eu preciso fazer uma avaliação, né, de pré-requisitos, preciso ver se a criança, como que a criança responde, se comporta diante desses estímulos,
ou de relações entre estímulos. Vou fazer seleção desses alvos, aqui eu estou especificando habilidades acadêmicas. Vou descrever esses objetivos, então, aqui nesse objetivo seria relacionar, fazer pareamentos entre estímulos compostos de figuras e palavras com palavras impressas, ou após o treino de pareamentos visuais de estímulos compostos de figuras e palavras impressas, a criança deverá identificar a palavra quando falada. Então, por exemplo, no final das contas, quando eu apresento o conjunto só das palavras, sapo, cola, a criança ela é capaz de apontar para mim onde está. A criança que não fala, tá? Ou ele é capaz de eu dizer assim para ele, você vai montar para mim, vamos supor que eu tenho aqui só as sílabazinhas, você vai montar para mim, monta para mim, sapo, e aí ele vai montar, vai pegar e vai montar aqui, sem a pista visual, né, no final. Então, o objetivo de ensino, ele vai descrever isso, o que eu espero que aconteça a partir de qual procedimento. E aí a lição é esse material que eu vou usar, são os cartões que eu vou usar, é a prancha que eu vou estar utilizando, que vai ajudar a criança a se organizar naquela atividade, né? E, né, para não esquecer, para não deixar de falar, eu preciso ter registro, né? Então, como eu falei para vocês, como que eu vou saber que a criança, ela realmente está fazendo um pareamento? Vou pegar essa prancha aqui. Fazendo um pareamento, colocando o galo no galo, a bola na bola, o sapo no sapo. Como que eu sei que ela entendeu que essa coisa aqui se corresponde a essa coisa aqui, se sempre ele aparece na mesma sequência? Então, ele pode estar colocando porque esse primeiro vai sempre nesse primeiro, esse segundo vai sempre nesse segundo, esse terceiro vai sempre nesse terceiro. Então, se eu não tenho um registro do que eu estou fazendo, e eu não organizo para mim mesmo que essas coisas vão mudar de lugar, ou essas coisas aqui vão mudar de lugar, eu não sei se ele está acertando de fato, se ele está chutando, se ele está respondendo aleatoriamente, se ele está... Eu não vou saber nunca. E aí, gente, acabou o ano letivo, o menino não aprendeu a ler, a mãe vai arrancar seus cabelos, a diretora, ela vai lhe torturar. E eu estou falando assim, brincando, ironicamente, gente, mas eu já vi tanto relato de agressão de professor por conta disso, que é desesperador, né? Não estou dizendo que isso deve ser feito, nem deve ser correto, não. Mas quem está na pele já deve ter sofrido algum tipo de agressão, seja verbal, seja até física, né? Não deve acontecer, né? A coordenação pedagógica tem que estar no apoio de vocês, até para ajudá-los a organizarem isso, fazer esses planejamentos que não são fáceis e não cabem nas horas de planejamento de vocês. Então é isso, gente. Agora eu vou trazer para a gente poder fazer uma discussão coletiva, vocês poderem tirar dúvidas. Ui, para, Então, pessoal, momento das dúvidas, estejam à vontade de escrever no chat ou abrirem suas câmeras e microfones para poder tirar essas dúvidas, que eu acho Pode que ser. é importante. Gente, que aula maravilhosa. Obrigado. Ai, obrigada, Elisa. Nossa, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, aproveita aqui o Kelvis, tá? Que é um presente pra gente. Ó, até rimou. Pode poema e rimar, né? Fico feliz de você ter aceitado o convite. Ai, fiquei muito feliz. Gente, pode chamar sempre, viu? Pode chamar sempre. Quero que você venha aqui na nossa cidade. Ai, Você vem, vai vir aqui. Era aqui em Tapetinga também, hein? você. Ah, Era aqui em Tapetinga também.
E aí, Jaira, Sheila, tem várias pessoas de Poste de Caldas. Deixa eu ver. Kelvis. Oi, Jair. Primeiro dizer que eu me senti tão à vontade como psicólogo, professor, porque a linguagem foi muito bacana. Você escuta o professor ouvindo falar de BNCC, de campos de experiência, do processo de alfabetização. Isso é maravilhoso. Eu queria... Dúvida a gente tem um bocado, né? Mas eu queria aproveitar para falar também de um processo que a gente está vivendo no Brasil. Não sei se você já ouviu falar do CNCA, Sim, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. sim. E quando você fala lá da alfabetização, né, ainda aos 4, 5 anos, eu me remeti ao processo do LEI, que é Leitura e Escrita na Educação Infantil. E que, às vezes, é confundido com o processo de escrita, de leitura e escrita. E aí, o LEI, ele é um processo de divulgação e disseminação do lúdico numa proposta literária. As crianças têm nas escolas, e principalmente para as escolas públicas, né? Eles têm nas escolas os cantinhos de leitura, essa propagação da leitura, do deleite com livros, com músicas, com brincadeiras na educação infantil. Quando você fala lá do processo de alfabetização na educação infantil, tem a ver com esse entendimento de promover momentos onde as crianças tenham oportunidade de ouvir mais histórias, Sim. de manusear livros, bonecos, de fazer brincadeiras com rimas, com a literação, brincar com as palavras. Sim, muito, gente. Vocês vão encontrar muito isso em textos que vão falar sobre literacia, né? Que eles vão colocar, né, por exemplo, seja a forma como a gente apresenta. E aí tem estudos que falam assim, se a família tem hábitos de leitura, se a família tem o hábito de ler a historinha para a criança antes de dormir, se a leitura, se os materiais desses livros, se essas coisas, elas estão dentro de casa, junto com os brinquedos, junto com as coisas gostosas da vida. Né? Então, tem estudos que vão colocar, né, a relação entre essas famílias que têm essa prática na cultura e os benefícios da alfabetização dessas crianças. E aquelas que a família tem essa apresentação, obviamente, são as que são beneficiadas. Dentro de sala de aula, tem a referência que vocês podem buscar também, é sobre metodologias de leitura dialógica, né? Que é quando o professor ele vai fazer uma contação de histórias, e aquela contação de histórias ela é feita através de uma encenação, de uso de objetos, de recursos, né? E esses elementos concretos, eles ajudarem a criança tanto a se afeiçoarem pela história, né, se manterem mais atentos, mas também eles desenvolverem o hábito de contar a história. Então, ouviu a historinha e agora ele vai recontar a historinha. Então, assim, eu estou colocando a criança em contato nesse universo de forma saborosa, gostosa, reforçadora, né? Então, a gente tem muito dado que fala do quão importante, né, a leitura, a contação de histórias, né, seja ela a contação de história pura ou a contação de história com esses recursos dialógicos, né? Então, a gente tem muita coisa sinalizando mesmo para isso, né? Eu acho fantástico, eu adoro contação de história. Quem mais? Não precisa ser dúvida, pode ser contribuição, pode ser exemplo do que viu aqui que eu fiz, se vocês também fizeram. Vergonha, viu, Kels? Porque interesse, pergunta, eu tô vendo vários aí querendo perguntar. Gente, não tem vergonha não, gente. Vou parar aqui. Aqui a gente está compartilhando. Vocês têm muitas experiências bacanas, vocês têm muitos trabalhos bem feitos. Muitas professoras aqui.
Tem gente aqui que tem certeza que produzem coisas fantásticas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, assim. O meu menino, eu estava tentando alfabetizar ele, né, pelo método fônico. Então, quando eu fazia os sons, né, para ele, ele se irritava extremamente, sabe? Então, eu comecei a trabalhar, assim, com esse pareamento, e eu deixei de fazer o som por um tempo, depois eu comecei a inserir novamente, para ele ter, né, qualquer palavra, tudo. Mas eu comecei mesmo pelas palavras, né, os blocos, né, de palavra, que é equivalente. E eu achei que foi, assim, excelente, sabe? Depois eu comecei, sim, a ensinar os sons, mas nesse primeiro momento, eu achei, ele achava extremamente irritante, né? Porque ele até... Sim. E os sons eram irritantes para ele. É por isso que, assim, a gente tem vários parceiros ajudando, né? É sensorial, então, pegando ali a terapia ocupacional, pegando a fonoaudiologia, como que eu posso inserir sons, apresentar de forma que vai dessensibilizar, né? Ou seja, o som, ou o ruído, o barulho, ele, para o meu filho, para o meu aluno, quando esse som aparece, ele prefere botar a mão no ouvido. Então, eu preciso, até porque para ele viver no dia a dia, isso vai ser importante, né? Vai chegar nos lugares e as pessoas vão estar falando, vão estar... Então, eu preciso ir aproximando esses sons, né? Então, eu vou começar com alguns fonemas e vou emparelhar esses fonemas dentro de uma atividade que ele gosta muito. Vou começar com uma apresentação do som bem baixinho, então ele está brincando, eu vou fazer né? Ele está brincando, está num momento muito prazeroso, vou fazer ma. Assim, tô inventando alguma coisa na voz da minha cabeça. Mas a ideia é que esses sons, né, eles apareçam, comecem a ser condicionados a momentos muito gostosos, muito prazerosos, porque vão aumentar a chance de, quando eu for usar essas sílabas, esses sons, num treino de leitura, ele tolere, ele goste de ouvir esse som, ou até repita, né, faça na brincadeirinha, faça no ecoico. Então, veja que eu vou precisar construir um currículo para dessensibilizar no sentido dos sons, né? Gil. Opa! E, Kelvis, quando você estava falando, eita que tem, Sheilinha tá, obrigado, Sheila. É importante você falar, porque quando você trouxe a BNCC, né, há um tempo atrás a gente estava tendo um projeto de tentar operacionalizar a própria BNCC, porque, nossa, a gente sabe que, de fato, a gente precisa de um pouco de organização dos seus alvos para a gente conseguir ter uma objetividade, porque às vezes ele fala sobre determinadas competências, só que não explica como promover essas competências, tá? E quando você mostrou ali os pontos principais ali, que são os pré-requisitos, o que chama de habilidades básicas de estudantes necessárias para o processo de alfabetização, me lembrou muito a pirâmide de aprendizagem de Williams, né? E como a gente, enquanto profissionais, seja lá ligado à aba, ou profissionais da própria educação, ou alfabetizadores, a gente pode justamente nos munir sobre as necessidades de encontro com outros profissionais, né, pegar na mãozinha e juntos, para a gente poder verificar se dentro daquela pirâmide, se a gente for pegar aqueles alvos que você colocou da BNCC, e a gente colocar a pirâmide Williams, casa direitinho. Como a gente pensar nessas questões sensoriais, essas questões motoras, de percepção, e para depois a gente ter a cognição. Porque quando a gente fala sobre educação infantil, né, que lá o grupo 1 ao grupo 5, são essas experiências de contato com texturas, contato com o motor, de pular, de brincar, de experimentar, né, de ter sensações, de compreender seus sentimentos, compreender o limite dele e do outro, que vai também garantir o sucesso desse processo de alfabetização. Então, eu achei muito importante você trazer esses pontos e também falar, né, como você falou, é importante que nós, enquanto profissionais, que estejamos com esses alunos, ou aprendizes, ou estudantes, seja lá como a gente chamar, Sim. A gente faça uma avaliação fidedigna, né? Porque muitas vezes a gente quer, como você disse, pegar e bolar atividades sem avaliar as condições específicas, né? A Elisa pegou e falou que usou o método fônico para o filho. A gente sabe que o método fônico é o único que tem base científica dentro da pedagogia. Só que a gente sabe que
via de questão de processamento aditivo e tudo mais, o método fônico não vai. A gente vai precisar de quê? De uma questão visual. Sim. Então, assim, eu acho que a partir das ideias de programar essa avaliação, mesmo que demore um pouco, é mais fidedigno para o profissional, mesmo que demore um ano, um mês, 2 meses, 3 meses avaliando de forma fidedigna as habilidades do indivíduo, do que submeter logo a algum tipo de intervenção para dizer que está fazendo algo, sabe? Eu acho que um processo avaliativo condizente com as habilidades e necessidades do aprendiz, você garante sucesso a longo prazo, principalmente pessoas que são neurodivergentes. Porque o que eu vejo muito, porque como eu supervisiono alguns casos, né, e a gente tem o Ingrid falou sobre os parâmetros e tudo mais, né, eu entendo, só que dificilmente te vê de fato os profissionais fazendo ou acompanhando esse parâmetro devido a muitas questões, né? Principalmente apoio, às vezes não tem o conhecimento, às vezes lidar com aquela criança é difícil, porque temos comportamentos, problemas significativos que vão ser barreiras para os professores acessarem. Mas se a gente investir um tempo maior em uma boa avaliação, eu acredito que o prognóstico do processo de alfabetização, se ele tiver competência cara, gente, porque não é todo mundo que vai ser alfabetizado, infelizmente, né? É importante falar isso, que existem crianças que não vão ser alfabetizadas, e é uma realidade que a gente tem que lidar com isso, tá? Então, se eu investir uma boa avaliação, o prognóstico dele dentro daquele ano e do próximo talvez seja muito melhor do que eu iniciar uma intervenção sem uma boa programação. Então, gostaria que você falasse um pouco disso, você concorda com isso? Como é que é a sua prática? Estou falando da minha aqui, Salvador, Bahia. Olha, Gil, aí entram questões que eu já vejo como políticas, né? A gente tem um modelo de ensino, né, que ele é muito prejudicado, né? Isso que a gente faz nas escolas é uma reprodução lá da Revolução Industrial, é um modelo muito antigo de que todas as crianças vão aprender no mesmo ritmo, da mesma forma, do mesmo jeito, porque a gente tem que enfiar os trabalhadores e a mão de obra tem que ser acessível. Então, isso são questões políticas, a gente não tem como não falar disso, né? Só que a gente que tem essa sensibilidade, eu vou reduzir, fazer aqui, usar uma palavra que resume tudo que a gente faz aqui nesses nossos encontros. A gente tem essa sensibilidade, a gente sabe que vamos ter que fazer uso de outras metodologias, vão ter alunos que vão ter tempos diferentes para o aprendizado, e eu já vou conectar com a questão que a Daniela traz aqui também, né? A gente tem problemas estruturais, então, para a gente pegar, por exemplo, a gente tem em lei que a escola é obrigada a fazer o PEI da criança. Pronto. Tá lá que a escola precisa. As escolas, elas colocaram no fluxo de trabalho delas as atividades de produção do PEI, são feitos encontros pedagógicos para elaboração de PEI, tem datas e prazos, assim como tem das provas, não sei o quê, de entrega, não sei o quê, ou seja, está no fluxo da logística da escola esse acontecimento? Não está. Então, assim, o que a gente vê é que é um atropelo, é um remendo, uma maquiagem, né? Porque ainda não está na cultura, na escolar, ainda não está dentro da agenda da escola isso acontecer. E aí, tudo que a gente está conversando aqui, gente, é coisa de gente doida, né? Assim, que a gente está nadando contra a corrente, a gente está enxugando o gelo, a gente está querendo mostrar para todo mundo que tem jeito melhor de fazer, e está todo mundo dizendo para a gente que não quer e não adianta. Então, essa discussão, isso que a gente está fazendo, essa troca, essas pesquisas, tudo isso a gente precisa fazer um movimento maior politicamente. E aí é onde nosso engajamento nas coordenações pedagógicas, os nossos engajamentos com as diretorias, nossos engajamentos com os nossos políticos, para que esse sistema educacional ele seja revisto, né? Para que a gente, olha, se a gente parar para pensar, todos os teóricos da educação, todos da aprendizagem, eles dizem que os sujeitos eles vão aprender em ritmos diferentes. Então, por que a gente não divide os blocos de ensino, conteúdos, por exemplo, por faixa etária?
né? Se eu tenho um aluno que ele vai ter um domínio ou uma aquisição de habilidades matemáticas mais rápido do que o outro coleguinha, por que que ele não pode avançar o currículo dele e ter mais, receber mais materiais diferentes de matemática, aprender novas habilidades, enquanto o outro está lá também de boa, aprendendo as que ele está precisando aprender, né? Então, todos os teóricos da aprendizagem, eles vão comungar de que deveria ser feito assim. Então, como que a gente tem um acúmulo, bota aí, de não sei quantas décadas de pesquisas, de teóricos, de livros, a escola ainda está lá na Revolução Industrial, né? Então, veja que a gente precisa lutar muito, a gente precisa lutar, que eu digo, não é só a gente se queixar, a gente se lamentar, é realmente a gente olhar com uma postura de Paulo Freireano, gente. O Paulo Freire, ele militava mesmo, né? E assim, a gente não pode deixar passar, gente, precisa, a inclusão precisa acontecer, então a gente tem que se reunir, organizar os pais, ajudar uma mãe, outro pai, montar um grupo, como a gente está aqui, um grupo de professores, todo mundo trocando, isso aqui é um outro movimento de político, não deixa de ser um movimento político, né? Que daqui a gente consegue, vai ter a votação de uma lei, vai ter, não sei, todo mundo se mobilizar aqui para engajar, para ver se os deputados, todo mundo começa a olhar para isso, porque é um movimento de cultura. O que a gente está fazendo aqui é enxugar gelo, eu vou conseguir ajudar quantas crianças? Dentro do meu tempo de trabalho, eu consigo fazer o quanto? Que eu vou dizer assim, olha, eu não vou conseguir fazer um planejamento para ensinar um bloco de 100 palavras para o Joãozinho, mas eu consigo, pelo menos, que ele reconheça as palavras simples do dia a dia, de sílabas simples. Então, esse ano, eu vou no que dá. Ah, eu não consigo que o Joãozinho já saia daqui alfabetizado, mas eu consigo que, pelo menos, ele veio com o perfil de um aluno que não senta, que não se atenta, não tem interesse, não gosta, rejeita, e ele está já mais participativo, está mais engajado, ele já flexibiliza para fazer um trabalhinho, ele já tem interesse, ou seja, eu preciso também colocar objetivos que para mim são possíveis de serem realizados. Senão, a gente vai ser tão punitivo que a gente vai desistir da educação, a gente vai desistir dos alunos, a gente vai desistir da profissão. Porque, da mesma forma, se eu coloco um custo muito alto para o meu aluno, se eu coloco para mim também, eu vou querer desistir. Diferente dos nossos alunos que às vezes pegam e rasgam o trabalhinho, a gente não vai fazer isso, né? Mas a vontade é muito grande. Então, eu acho que também é um movimento de autocompaixão. O que eu dou conta de fazer, que eu sei que eu vou conseguir fazer, vou estruturar, vou organizar e vai dar certo, e eu vou me sentir bem, e isso vai me motivar a continuar, né? Eu gosto muito de trazer isso, ainda mais nesse mês de setembro, que é o mês da saúde mental, né? A gente tem visto que não vou nem chamar de sistema de inclusão, né? Enfiando as crianças na escola, a gente aumentou muito, né, os índices de depressão, de burnout dos professores, né? Então há uma diferença entre as faixas etárias, mas de uma forma geral isso aumentou muito. Então, se a gente botar uma exigência que é para além do que eu posso realmente executar, que é possível na estrutura que eu estou, que é possível com o material que eu tenho, que eu consigo produzir. Se eu colocar algo muito para além, não vou dar conta, vai ser punitivo e eu vou desistir. Da mesma forma eu digo para os pais, né? Muitas vezes os pais têm mas eu devia ser mais ativo, eu devia passear mais com meu filho, mas veja, você está cansado, se você levar seu filho para passear, você estando cansado, a chance de dar errado é grande. Então, vamos pensar em coisas dentro de casa, que você consiga fazer, que você diga, olha, eu fiz um bolinho, e ele ajudou a enfeitar o bolo, e foi divertido, depois comemos, estava uma delícia, foi ótimo. Então, a gente tem que começar por onde a gente consegue, e a gente vê que dá para fazer, para que todo mundo, seja você professor, seja você pai, mãe, seja o nosso aprendiz, todo mundo esteja contente. Tem que ter reforço, tem que ser prazeroso, né? Não é só para... Então, completando aqui no caso, a Daniela coloca aqui também, né, que ela trabalha com a criança,
infelizmente não está preparado para as funções, né, por questões de comorbidade. A gente vai ter que pensar num currículo no qual eu consiga que ele tenha uma participação na sala de aula, né? Então, eu sei que tem comorbidades, muitas vezes, como o Gilmar também colocou aqui, vão ter perfis de alunos que não vão aprender a ler. Mas isso não quer dizer que eu não possa ensinar autonomia na escola, que eu não possa ensinar a participação dele na escola, a independência dele nas atividades. Isso não exclui, né? Então, eu vou olhar para essas possibilidades e vou construir um currículo para isso. A escola vai dizer, ele está no 4º ano, a escola vai dizer que ele tem que, sei lá, responder uma prova de História do Brasil e responder que o grito da independência foi do Dom Pedro. Ele não vai entender quem foi Dom Pedro, que não é do tempo presente, que é um outro homem, patati patatá, mas eu posso ensinar ele a marcar um X quando encontrar a palavra Dom Pedro. Né? Então, às vezes a exigência da escola não vai ser funcional para a vida daquele sujeito, mas a gente sabe que a exigência social é muito grande, para os pais vai ser muito legal saber que o filho responde isso. Então, algumas coisas que a gente percebe que melhoram o engajamento, que trazem felicidade para todo mundo, a gente vai colocando, outras a gente vai realmente pensando em adaptações. Né? Então, compreender a leitura do texto que fala sobre o grito da independência não vai acontecer, né? Então, quais são os elementos concretos que eu posso enriquecer nessa atividade, em que ele vai tatear, vai usar cores para pintar, colorir aquela cena, que ele vai dizer que pintou a bandeira da independência, vai relacionar a bandeira do Brasil ao país em que ele mora. Então, a gente vai buscar elementos, e que às vezes a BNCC nos ajuda a fazer isso. Porque, às vezes, a tarefa do livro, ou o material que está ali, e é uma coisa que eu digo, principalmente escola particular. A escola particular, ela é refém do editor, ela é refém do livro. Muitas vezes, a professora não tem nem autonomia de olhar, mas o objetivo é esse. Né? Por que tem que ser nesse livro? Ou que, às vezes, nem está no livro e se vira nos 30. Então, é abrir mão, muitas vezes, do livro, daquele material que é um material de apoio, né? Ele não deveria nem ser obrigatório. E se fazer uso de ensino, metodologias ativas de ensino, né? É usar mais possibilidades, é construir. Eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? Eu sempre trago, eu tive a experiência de estar em sala de aula, tive um professor que falava muito sobre projetos, eu gostava muito, e na clínica, como eu sei que a gente tem trabalhos multiprofissionais, eu gosto muito de trazer, muitas vezes, na clínica, a ideia dos projetos, né, para fazer com que todo mundo consiga conciliar lá a fono está trabalhando na habilidade, a teo trabalhando na habilidade, a psicologia trabalhando na habilidade, então a gente fazer um projeto para que todo mundo consiga se organizar naquele planejamento. Então é isso, metodologias ativas, realmente a sala de aula não ficar engessada com o livro, com o material didático. E se for a exigência da escola, aí, gente, é sentar com a família e dizer, ó, a escola exige que seja assim, que seja esse livro, eu preciso da voz de vocês, que vocês, né, lutem, né, para que outros materiais possam ser utilizados, né, a escola exige que a prova seja nessa forma, nesse tempo. Então, tem várias coisas que eu já vi exigência da escola, que a família luta e consegue. Só é difícil quando a família concorda com a escola e aí a gente fica sozinho. Aí é difícil. Né? Mas aí o seu trabalho vai ser, de repente, de trazer a conscientização. Talvez seja o primeiro ponto. É sensibilizar a família. Olha, eu usei esse material hoje, ele gostou muito, ele produziu. Não era o material que estava no livro, eu achei super legal que ele gostou. Aí, de repente, vai conquistando a família, para ele sensibilizando que outros materiais podem ser bons também. É um trabalho de formiguinha, gente. Realmente não tem receita, são muitas possibilidades. E também vocês vão entender, gente, às vezes não está ao nosso alcance. Não está mesmo. Vai ter uma situação que você vai dizer assim, olha,
aqui eu já tentei de tudo, já fiz assim, assim, assado, e ninguém se movimentou, estão enxugando o gelo. Né? E aí entra o adoecimento do professor, né? O famoso burnout. É. Eu só queria falar uma questão importante, que às vezes a gente vê assim, né, que como você falou durante a live, sobre as habilidades básicas. Então, às vezes, a criança não tem as habilidades básicas, o professor não tem esse conhecimento, né? E ele está tentando ali ensinar o pedagógico, forçando a criança a sentar, forçando a criança a fazer algo que não está ainda no repertório dela, está muito além. E aí, o que acontece? Fica ali uma lacuna. Ela nem aprende o que precisa para a vida dela e nem aprende a ler, não aprende de nada, né? Perde o tempo dela. Então, eu acho que esse conhecimento que precisa chegar nos professores, porque o que eu vejo, assim, que às vezes eles estão desgastados, angustiados, frustrados, porque eles estão fazendo um planejamento, estão fazendo adaptação, mas está fora do repertório daquela criança, a necessidade dela. E eu vejo que você indica muitos livros, né, para avaliação. Você comentou sobre isso, eu não estava aqui no comecinho, você falou alguma dica de avaliação? Eu posso fazer uma lista, e que eu não coloquei nada no slide, mas tem muita coisa que ajuda na avaliação, né? Então, e como eu digo, às vezes dá para a gente pegar essa listinha da BNCC e usar como recurso avaliativo. Eu já vi professores fazendo pela própria lista da BNCC, que ele coloca, lá coloca de 0 a tantos anos, então é especificado, dá para fazer isso. O Portage, eu acho fácil também de ser utilizado, porque dá para fazer, o professor pode observar isso, né? Então, se ele já conhece depois de 1 mês, 2 meses a criança, ele consegue preencher o Portage referente à faixa etária da criança. Então, é um instrumento que é acessível, né? Tem alguns instrumentos para avaliação de alfabetização que eles dependem de que o aluno tenha alguma prontidão, né, de sentar, prestar atenção, não sei o quê. Então, depende de como que, no geral, é o perfil desse aluno, né? Se ele tem essa prontidão, né, tem esse engajamento, então tem uma lista lá de testes do Capovilla, né, que rastreia também essas habilidades, mas eu posso fazer uma listinha bibliográfica e mandar para vocês disponibilizarem. Excelente, aí eu até faço um post, e aí eu marco você e coloco lá nos professores apaixonados, porque isso ajuda bastante. E quem não segue o Kelvin, gente, eu acho que todo mundo que está aqui já deve seguir, né? Mas lá no Instagram dele, ele dá várias dicas também, né, de avaliação. Eu vou encerrar aqui, mas fica só para a gente tirar uma foto. Então, obrigado, Gilmar faz aí as considerações, Jaira, que aí eu encerro, a gente faz um print. Vocês vão abrir a tela só um pouquinho. Certo. Então, Kelvin, gostaria de agradecer novamente em nome dos professores apaixonados, né? Espero que tenhamos outros encontros, não só virtual como presencial, e que vamos na tentativa, né, como você disse, né, disponibilizar ferramentas de acesso ao conhecimento para que a longo prazo a gente consiga de alguma forma contribuir politicamente, né, como você disse. Esse momento aqui é um momento político, né, um momento político de pessoas que de alguma forma querem mudar, né, o processo de educação e inclusão no país. E eu acredito que são sementes que vão ser compartilhadas ao longo de cada. Aqui tem quase todos os estados do país, assim eu espero. Sim. Então, há alguns anos vamos mudar. A Elisa está aí fazendo mudança também na cidade dela, né? Promovendo muitas coisas legais. A Jaira também. Então, até a Ingrid, que eu conheço aqui também, que é educadora de educação infantil, educação ali do primeiro ciclo. Então, eu vejo que existem pessoas que estão buscando, né, o que a gente vem discutindo. E eu fico feliz e obrigado novamente, tá? Quer falar alguma coisa, Kelvin, Jaira? hoje é o dia de encontro com o pessoal da minha clínica, da clínica que eu atuo, né? E Uhum. hoje coincidiu com a live. E eu falei com as meninas, hoje não tem encontro nosso. Todo mundo recebe o link e vai para a live Olha aí que comigo. maravilha. E vocês vão ganhar muito mais. Nada do que eu disser será comparado. E eu tenho certeza que elas estão aí bem felizes. Cirleide, Juliana, e tem mais outras duas por aí.
E eu sei que hoje, e inclusive elas são de cidades diferentes, de lugares Que diferentes. legal. A maravilha de vocês virem aqui compartilhar conhecimento com a gente é que vocês acabam atingindo, presenteando lugares bem distintos que talvez não conseguisse ouvir de outra forma. Eu tenho certeza que para a Juliana, para a Cileide, para a Ingrid, para a Emily, que está aí, foi muito, muito produtivo, foi uma noite, uma escolha muito feliz. E muito, muito obrigada.